22. Apocalipse 22 é tipo Gênesis capítulo 1. Eu acredito que é até mais fácil, porque tem aquelas páginas iniciais da Bíblia e acaba Gênesis capítulo 1 ficando depois de alguns prefácios, notas e tal, mas Apocalipse não vai ter mais nada, é só a capa, ou melhor, a capa da Bíblia, e você vai encontrar os versículos de número 6 em diante. A gente vai ler do 6 até o 21, amém? Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 22, versículo 6 em diante. Pai, a Tua palavra para ser ministrada, nós te pedimos humildade e temor para compreender o que o Senhor vai falar conosco através dela. Que venhamos a ter a compreensão suficiente para aplicá-la assim que a revelação vier para nós. E que não se tarde em essa revelação chegar aos nossos corações, porque já está revelado aquilo que o Senhor quer para cada um. Assim, também como igreja, como indivíduos, como família, como teu povo, os teus filhos. É o que te damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você, seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não segue as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de água da vida, de graça da água da vida, melhor dizendo. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Capítulo número 22, ele não está num contexto solto. Ele vem de um contexto do capítulo 21, falando sobre a Nova Jerusalém, e aí não tem nada a ver com a cidade literal de Jerusalém,
não está associado com as questões de Israel, mas transportando isso espiritualmente para a cidade celestial. E no capítulo de número 22, em continuidade, ele vai falar sobre essas questões do rio da vida. E quando chega no versículo 6 em diante, porque tem todo um entendimento do versículo 1 ao versículo 5, mas do versículo 6 em diante, ele vai falar sobre a revelação final, como se fosse aqui uma doxologia, dizendo o que vai acontecer realmente no final, que é verdade, e a gente vai finalizar completamente os livros das Escrituras Sagradas, para que a gente possa entender que Apocalipse, ele não é um livro apocalíptico para aquele que está em Cristo, mas uma revelação tremenda de alegria em saber o que nos espera. E essa expectativa de estarmos na eternidade com Cristo nos motiva a vivermos uma vida em santidade, em obediência à palavra e com a certeza, uma convicção plena de que nós somos peregrinos nessa face da terra e tudo que estamos aqui vendo e passando não é algo eterno, mas algo temporal e algo que vai passar. Mas a palavra de Deus, ela é eterna e permanece para sempre, e é nessa palavra que nós temos a certeza que vai haver o cumprimento de tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas para louvor e glória do nome de Jesus. Então a gente pode dividir esse finalzinho aí de Apocalipse em versículos 6 e 7 com entendimento, depois de 8 a 15, 16 e 17, 18 a 21. E eu quero assim trazer algumas coisas que eu estudei, que eu meditei e que eu percebi através desse ensinamento. Primeiro ele vai falar aí no versículo de número 6, que o anjo me disse, isso João falando, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O que está escrito nas Escrituras Sagradas, o que está contido na Bíblia, elas são verdade. Então João, como apóstolo, como homem e referência naquele tempo, onde as pessoas acreditavam na voz profética e sabia que o profeta estava sendo usado por Deus para liberar uma palavra de exortação e de condução do povo. O próprio João diz que o anjo falou para ele essas palavras. E é lógico que quando o anjo ele sai para poder anunciar, ele vai estar na frente daquilo que já vai estar por vir. Então o anjo é o enviado de Deus naquele momento para dizer algo a João, para que João possa então falar para as igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas locais, para que toda a comunidade, todo o povo de Deus ficasse atento, vigilante e que soubesse que não existia nenhuma possibilidade de haver qualquer tipo de engano, de dolo, de negatividade, de algo que não seria idôneo e com certeza que fosse acontecer. É uma palavra de confiança plena. Então o anjo anuncia, o próprio João vai falar em termos de carta para as igrejas e vai dizer para o povo aquilo que já foi revelado por Deus e que vai acontecer na íntegra como Deus falou. Amém. Então não é hoje que as pessoas fazem muito fake news ou que o homem dá a palavra e não cumpre. Naquele tempo de João, quando se falava algo e um profeta falando algo, e era um profeta realmente de Deus, separado por Deus, as pessoas tinham plena convicção e certeza absoluta no coração e convicção na mente que era Deus falando através do profeta.
E ele continua dizendo: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, ou que vão acontecer rapidamente. E aqui a gente tem que entender que todos esses sinais que a gente observa na sociedade, na política, na economia, no universo, na natureza, as pragas, as pestes, os terremotos, os abalos, a violência, as guerras, os conflitos, essas coisas começam a se evidenciar de maneira mais rápida, de maneira mais evidente e ao mesmo tempo de uma maneira mais frequente. Claro que quando se passa aí quase 2000 anos, desde que essa carta foi escrita, até chegar nos dias de hoje, dá a impressão que esse tempo de 2000 anos já se passou, e a igreja ouviu isso naquele tempo, e até hoje Jesus não voltou. Mas a ideia aqui não é de tempo, a ideia é de modo, como vão acontecer as coisas para que Jesus volte e pegue a igreja dele e leve para a eternidade em glória. Nosso entendimento aqui, escatológico, não é o tempo. E muitos que não entendem isso começam a dizer: Jesus vai voltar hoje, Jesus vai voltar amanhã. E começam a pensar, inclusive, quais são as evidências que podem acontecer da volta de Cristo, onde a própria Escritura diz que o dia e a hora ninguém sabe, e que a gente esteja preparado, porque vai surgir rapidamente, em um flash, num piscar de olhos, é esse dia. E possa ser que Jesus volte para buscar a igreja dele, como possa ser que eu e você encontre a morte e a Cristo, mesmo antes dele nos arrebatar. De qualquer sorte, isso vai se proceder rapidamente quando a gente compara com uma eternidade que é infinitamente grande e não tem fim. Então, ainda que viva aí 150 anos, para uma eternidade é muito insuficiente. Daí, essa proposição que está aqui está relacionada com o modo, não com o tempo, amém? Para que a gente não caia numa doutrina falsa, espúria, dizendo que essas questões que em breve viriam está determinado com o tempo. Porque aí dá margem, inclusive, para aqueles que não acreditam, dizer: já passou 2000 anos, esse negócio de Jesus vai voltar, vocês estão esperando, ele nunca volta. Porque o entendimento não é no tempo, é no modo de como vai acontecer. E quando a gente observa todos os sinais, é lógico que a gente está vendo que Jesus está nas portas. Amém? Nas portas, inclusive, para alguns que não vão passar no dia de hoje. Eles vão para a eternidade, seja aliançados com Jesus Cristo, em glória para Deus, ou não aliançados com Jesus Cristo, em punição para o inferno, ou para o céu ou para o inferno. É exatamente isso aqui que o texto está trazendo como uma questão verdadeira e que nós precisamos estar atentos, porque ainda que vivamos nessa terra, tudo de material não vai ter sentido nenhum quando a gente começa a perceber essa grandeza espiritual que está preparada para nós como igreja do Senhor. Amém. Isso descansa nós. Cada um de nós, quando ouve essa mensagem, descansa no Senhor. Para de ficar ansioso pelo dia de amanhã, pelo que há de vestir, de comer, de beber. E aí a gente começa a viver uma vida hoje com Deus, ainda que a gente faça planejamentos, que tracemos planos, mas faz, inclusive, que venhamos a ter um conforto e um consolo, sabendo que cada dia o próprio mal. Então, eu te convido a viver em Cristo hoje, com a vontade de estar envolvido com o Espírito dele.
No versículo de número 7 diz: eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado é a pessoa que está ouvindo essa mensagem e ela vai ter um despertar para se manter na palavra, se esforçar para cumprir os princípios e mandamentos de Deus. A palavra é profética. O que está escrito na Bíblia é profecia. E ela, nesse momento, começa a ser revelada para nós. E naquele momento de João, foi revelado para a igreja. Porque em Daniel, diz para manter selada a palavra revelada. Mas agora a gente percebe que a ordem para João é abrir a palavra, porque já não está mais selada. Aprove Deus manter a palavra sem vir a dizer o que ele gostaria e sem mostrar para o povo dele detalhes de como seriam essas questões eternas. Mas aqui, agora, nesse momento, para João, a palavra revelada é: fale para toda a igreja, para a minha igreja, para o meu povo, para os meus filhos, para as minhas filhas, aquilo que vai acontecer na eternidade para eles. Então, a partir desse momento, a gente percebe que o próprio Deus se revela através da palavra. E ele diz que nós somos felizes em crer que tudo isso que está escrito nas Escrituras Sagradas é a verdade, ou são realmente coisas que precisamos ficar atentos e nos manter de acordo com o propósito de Deus. Por quê? Porque Jesus irá realmente retornar para buscar a igreja dele. E isso não vai demorar como alguns pensam. Vai ser breve. Breve acontecerá. Imagine aí que a gente vai viver 100 anos. Quando tiver 99, falta um. Quando tiver faltando um dia para a nossa morte, muito breve. 1 hora para a nossa morte física, breve demais. 1 segundo. E o convite nessa carta é para que a gente possa olhar para a eternidade e examinar a nossa vida, sabendo que ela é breve e encontraremos com o Criador, seja em amor, seja em justiça. Então, o desafio para mim e para você é não ser seduzido pelo engano do pecado. Porque o diabo não consegue fazer com que a gente perca a salvação, que foi Cristo que conquistou. Mas ele pode nos distrair e dispersar a igreja que não estiver atenta e vigilante com os ensinamentos da Escritura. Só que nesse meio termo, muitos vão se perder na caminhada, e aquilo que parecia ser uma conquista eterna, realmente não foi, porque a palavra não gerou arrependimento verdadeiro, não houve uma aliança idônea
com o Salvador e conversão genuína. Daí, o que João vem trazer através dessa revelação é: Jesus virá em breve. Vocês estão preparados para encontrar com Ele? Encerra o versículo de número 7. Glória a Deus. Se você soubesse, depois que você tomasse o caldo, aí fora, para morrer de barriga vazia também é terrível. Nós não iríamos conseguir chegar nessa casa física, mas nas mansões celestiais em Cristo. Me fale se teria sentido a sua conta de luz, que ainda vai vencer no final do mês. Falei agora para você deixar tudo ligado, desperdiçar energia e abusar o vizinho. Nada disso. Falando que a gente começa a ficar despreocupado com o dia de amanhã, até mesmo longínquo da gente. Qual seria o sentido se você soubesse que no encerramento desse culto, Jesus estaria voltando? Que você planejou para fazer amanhã. Não teria mais sentido nenhum. Então, se você quiser me dar uma flor, não espere eu morrer para levar no túmulo, que eu não vou conseguir nem cheirar. Me presentei logo quando eu estiver vivo, e me abrace e me ame como seu irmão em Cristo Jesus. Então, precisamos entender essas questões para vivermos uma vida conforme os ensinamentos da Escritura Sagrada. Em unidade, em paz, em amor, em fraternidade. O convite é também para a santidade, para uma vida de piedade, não uma vida de extravagâncias, de ostentações, de egoísmo, de avarezas, ressentimentos, mágoas. O convite aqui, especial para mim e para você, é viver uma vida mais leve, mais livre, e foi para isso que Jesus nos libertou, para sermos livres. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Seja livre para a glória de Deus. Amém? E aí a gente entra numa outra parte dessa sessão escatológica de explicações. Claro que dentro desse versículo 6 e 7 ainda tem uma gama de coisas que a gente poderia estudar, mas a gente levaria aqui uma semana só nesses dois versículos. Mas eu vou adiantar porque eu quero percorrer com você esse final de livro do Apocalipse, para que você possa ficar regozijado em Deus, melhorar a sua expectativa e aumentar a sua esperança de que estaremos na eternidade já com o nosso Senhor, e vai acabar todas essas lamentações, dores, sofrimentos, choros, lágrimas e problemas para sempre. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Não foi alguém que me contou. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne e andou entre nós. João começa o livro dele escrevendo isso. E ele vai finalizar dizendo: mesmo Jesus que eu vi operando os milagres estava em corpo, agora ele aparece e manda uma mensagem para mim, e eu vi novamente, e ouvi aquilo que está para acontecer, e irá acontecer com certeza.
Se a gente crê que isso tudo aqui é verdade, o que vai acontecer, nós estamos convertidos. Se nós duvidamos, nós não nos convertemos. João, escrevendo para as igrejas, ele diz: eu sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E eu estou passando para vocês. Vocês creem? Se no seu coração surgiu qualquer dúvida, será que é isso mesmo? Eu vou consultar aqui o grego. É um sinal que adentrou o medo do encontro com Cristo, e esse medo gerou incredulidade, e essa incredulidade fez com que não tivéssemos a fé suficiente da revelação da verdade, e nós não estamos realmente convertidos. Aqui é para a gente fechar a Bíblia e dizermos para o Senhor: cremos e estamos aguardando o Senhor nos buscar. De que maneira então aguardaremos o Senhor nos buscar? É de qualquer maneira? Não. As Escrituras Sagradas vai trazer os critérios para estarmos na glória. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é do nosso pensar, não é do nosso querer, mas é como Ele diz que deve ser. Ele é soberano. Ou é da maneira dele, ou não tem outra maneira. Mas não seria um Deus tirano? Não, porque Ele não força a gente amá-lo e fazer uma aliança com Ele. Ele espera a gente decidir em amor. E tirania não é dessa maneira, não é obrigado. É se a gente entender aquilo que Ele está falando. A minha oração nesse momento é que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Tendo ouvido isto, versículo de número 8, eu caí aos pés do anjo, ele cai por terra novamente, só que ele viu tudo aquilo e começou a adorar o anjo. Olha como João também é um ser humano limitado. Essa passagem ele faz questão de escrever e deixar aqui, para que a gente não fique lendo o Apocalipse, ou veja o Apocalipse com simbologias diversas e a gente fique perplexos, admirados com tantas simbologias que são reveladas e aquelas que estão em oculto que Deus não trouxe ainda à luz. Mas aqui é para que a gente entenda que tudo está direcionado para a glória de Jesus. Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo, Salvador de todo aquele que se prostrar e reconhecer que Ele é Deus. É mais um livro na Bíblia dizendo: só existe um Deus e Ele é Jesus Cristo. Não adore outro além dele. Olha o que o anjo disse para João: não faça isso. Então a revelação da palavra vem e João cai. O profeta cai diante do anjo para adorar o anjo. A confusão está tão grande, teologicamente falando, nesses dias, que as pessoas não estão caindo nem mais diante dos anjos, estão caindo diante do profeta agora e adorando os profetas. Sim ou não? E aí o anjo diz: epa, fica de pé, sou servo como você, seus irmãos, seus profetas, os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Exorta João. Nós podemos amar muitas coisas, mas só podemos adorar a Deus. O nosso amor ele pode estar dividido, mas o amor verdadeiro
de Deus implantado em mim e você não pode ser para outra pessoa, para outras coisas, para objetos, para lugares, para situações. É lógico que temos o amor de pai para com filho, de mãe para com filhas, de esposo para com esposa, entre irmãos. Aquele amor de compaixão pelas pessoas é lícito, mas aqui a explicação é que não podemos reverenciar, não podemos respeitar com dignidade plena e não podemos ter outro Deus além de Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro Deus. Estas palavras são dignas de confiança e verdade. Quem ou o que toma o trono de Deus nas nossas vidas? Tem algo em mim e você que faz com que a gente se proste todo dia para adorar? Para João foi o anjo, mas quem sabe para mim e para você é alguma pessoa, alguma coisa, algum bem, algum valor que não é um valor moral de acordo com as Escrituras Sagradas. É uma reflexão para mim e para você. E a mensagem que vem para mim e para você é: não faça isso. Adore a Deus. Então lhe disse, versículo de número 10: não cele as palavras da profecia deste livro. Outrora tinha sido selado para Daniel, pois o tempo está próximo. Naquele tempo Daniel ainda estava longe, mas chega em João e esse tempo se conclui, e agora João diz assim: está muito mais próximo do que antes. Então cada segundo que está passando no nosso tempo, esse tempo que nós estamos limitados no cronos do universo, Deus não está limitado ao nosso tempo. Cada segundo que passa no relógio, cada minuto, encurta a nossa vida terrena e nos aproxima da vida para sempre na eternidade em Cristo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Aqui não está dizendo que Deus virou as costas para aqueles que não creem nele. Aqui não é uma determinação de juízo para aqueles que não querem fazer aliança com Cristo. Aqui está dizendo que a nossa natureza pecaminosa, se não estivermos sendo alimentados pela palavra de Deus todos os dias, se não tivermos uma comunhão com o Espírito Santo todos os momentos, se não vivermos as Escrituras Sagradas colocando em prática os ensinamentos, tendemos a praticar o pecado, acreditar que o pecado é algo normal e daqui a pouco estar sujo no pecado e não perceber que estamos em prática de pecado porque a palavra já não nos limpa. E a palavra, ela nos purifica. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar de toda imundícia. A palavra é poderosa, ela é uma água que limpa, ela é o sabão do oleiro. A palavra, ela nos santifica. Então, se não estivermos vivendo em prática aquilo que o ensinamento das Escrituras diz, certamente iremos estar praticando o pecado, e muitas das vezes o pecado obstinamente faz com que não percebamos que precisamos estar de acordo realmente com o que diz as Escrituras. Esse é o contexto, essa é a explicação do texto. Então aquele que está cometendo injustiça não percebe e não
consegue também ouvir mais a voz do Espírito Santo e vai praticar mais o que é injusto. Aquele que está em práticas inadequadas com o que ensina na Bíblia, ele vai continuar fazendo cada vez mais e pior, que um abismo chama outro abismo. Mas aquele que está sendo limpo pela palavra, aquele que está vivendo a palavra, aquele que está amando a palavra, aquele que está em comunhão com o Espírito Santo de Deus e colocando em prática essa palavra, ela mesma santifica. Santificai-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele nos exorta a estarmos cheios dessa palavra, vivermos a palavra, compartilharmos a palavra, falar a palavra, vivermos a palavra, amar essa palavra. Ela é a vida eterna para aquele que crê, é o poder de Deus. E ele faz uma pausa e volta novamente a dizer: acreditem, porque isso é a verdade e Jesus vai voltar e está muito mais breve do que você pensa. Versículo de número 12: eis que venho em breve. Ele falou isso no versículo de número 7, está ligado com o versículo de número 6, e repete novamente no segundo momento, que está do 8 a 15, dizendo: Jesus virá em breve. Não brinca de ser crente, não inventa modismo, não inventa coisas, não ouve aquele que não tem vida com Deus. Os livros são importantes e a gente extrai o melhor, mas as Escrituras Sagradas é o que direciona, é o que conduz, é o que ensina, é o que admoesta, é o que consola o crente. A verdade está na Bíblia. A verdade é a Bíblia. O que estiver fora da Bíblia, das Escrituras, nós não cremos. Aqui está toda a regra de prática e fé daquele que se converteu. E se alguém mudar alguma coisa, ou mudou alguma coisa e chegou diferente para a gente, vai prestar conta a Deus se mudou alguma coisa, se Deus permitiu chegar do jeito que está agora, para mim e para você, porque Ele queria nos ensinar isso. Mas aí já não é fé, o medo tomou o coração, por isso que Ele volta a falar novamente, lembrando que ainda não tinha os evangelhos escritos, só tinha o livro de Mateus, mais ou menos ali 72, 75 anos, escrito, mas não estava ainda para todas as igrejas. E os 5 primeiros livros da Bíblia. Então João pega e traz algo para a igreja, dizendo: acredite, porque isso é verdade, é digno de confiança, essa palavra é verdadeira e Jesus vai voltar. Ele fala novamente conosco, com a igreja da época. E agora ele vai falar sobre galardão. Esse Deus é maravilhoso. Você crê? Então eu vou te dar um presente. É isso que a gente vai ler agora. Olha que Pai maravilhoso. Ele pergunta para a gente: você crê? Creio. Ele sonda a gente, prescruta a nossa mente. Se isso realmente ele sabe que a gente está crendo e é verdade, ele vai dizer: a minha recompensa está contigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você crê? Já recebeu a bênção. Não precisa ter campanha de bênção. É só você crer que já está na bênção. Aliás, ser tua a bênção.
Campanha para receber a bênção. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Imagine agora que a gente vai se encontrar com Jesus na eternidade. Daqui a pouco é o encontro da igreja, nós com Cristo. E as nossas práticas, as nossas ações, o nosso comportamento vai ser um flash. Aí alguém vai dizer assim: mas não fiz não fui eu. Não tem prova. Retribuirei cada um de acordo com o filme da vida. Bota o telão. Olha você fazendo aí. Eu tinha esquecido. Bota numa instância superior para ver se eles liberam a gente e tira a gente da cadeia. Essa é a última instância e ela é justa, não é igual à justiça do homem. Agora me fale se Deus vai perder tempo botando o telão e mostrando um por um o que fez. Vai? Se você está entendendo assim, a nossa teologia está muito superficial. Porque as Escrituras dizem assim: os santos julgarão o mundo. A nossa vida julga aquele que é ímpio. Então, nesse momento, é dividido um lado para o outro. Não vou falar exatamente como é dividido um lado para o outro, porque nesse tempo político senão vai ficar uma confusão de entendimento. Mas Deus vai separar em dois lados. E não tem nada a ver com essa divisão que está acontecendo no Brasil. A divisão de um lado é: aqueles que têm aliança e que perseveraram até o fim estarão em glória com Cristo Jesus, nosso Senhor, na eternidade para sempre. E aquele que não creu, aquele que blasfemou, aquele que murmurou, que desacreditou por completo, ignorou, ele vai estar na eternidade com a lembrança de tudo isso que aconteceu. E o filme é que Deus mostra as evidências na natureza, no universo, na família, nas pessoas, na sociedade, nas coisas, nos ambientes. E Deus mostra que para muitos o Evangelho foi pregado, foi falado, e ele chegou nos 4 cantos do mundo, nos confins da terra, através da internet. Porque agora a era tecnológica faz com que chegue em todos os lugares do mundo. E não precisa chegar em cada detalhe de lugar, mas são nas nações da terra. O Evangelho já está pregado em todas as nações. Alguns não deixam adentrar, mas isso não exclui a palavra. E aqueles que não querem se encontrar com Cristo, porque já amam as coisas dessa terra, já adoram a deuses estranhos, eles começam a inventar desculpas, dizendo que ainda vai demorar, porque tem uma tal de janela que o Evangelho não conseguiu chegar. Jesus não precisa de janela, Ele é a porta. Ele vai e prega em sonhos, em evidências, em aparência. Ele é Deus e não está limitado ao ser humano nem ao governo de ninguém.
Ele pode todas as coisas. São os testemunhos desses locais que Jesus tem aparecido para muitos, assim como apareceu para Paulo, tem aparecido no mundo. Retribuirei cada um de acordo com o que fez. Venham benditos do meu Pai para a vida eterna. Ou afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço, porque essa carta não foi escrita para o mundo, foi escrita para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, 7 advertências para 7 igrejas. 2 delas não tinham nada o que Jesus falar, a gente viu isso, Filadélfia e Esmirna, porém tinham uma advertência: mantenham-se em obediência à palavra, para que vocês não percam a coroa, a salvação, e sejam retribuídos de acordo com as suas práticas e ações. Ô glória! Já está tudo separado, já está tudo preparado, e tudo já aconteceu. Um livro do futuro, vivendo o presente, refletindo o passado, que é verdade para nós aqui há uns dias, quando a gente sair desse tempo Cronos e adentrarmos no tempo de Deus Kairos. Cada um vai receber aquilo que fez. Cada centavo desviado. Cada palavra proferida de maldição, cada pensamento de imoralidade sexual, cada ídolo criado no coração, eu sou o Alfa e o Ômega, versículo de número 3. Eu sou o início e o fim, a primeira e a última letra do alfabeto grego, para uma compreensão melhor. É muito mais do que A a Z para a gente aqui. Quando essas letras surgem, o entendimento científico não existia nada antes de Deus, e tudo foi criado por Ele, para Ele, e vai convergir nele, em Cristo Jesus. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E tudo vai terminar nele, porque tudo iniciou nele. Se nós estamos aqui como estrangeiros nessa terra, se nós estamos de passagem nesse mundo, fomos criados nele, antes da formação do mundo, a gente viu isso. E agora a gente passa por aqui, transita, porque nós somos eternos, transitamos em um tempo de vida física para cumprir o propósito dele, retornar para ele. O início estava nele e o fim também está nele. Oh glória! Que maravilha! Então qual é o propósito da minha e da sua vida? O que você está fazendo aqui hoje na igreja? Por que você serve a Deus? Qual é o objetivo da sua profissão? Por que Deus permitiu você se formar? Por que Deus permitiu você estudar? Por que Deus permitiu você ser quem é? E o que está acontecendo na sua vida hoje em relação ao propósito maior e aquilo que Deus designou para que você e eu pudéssemos cumprir para sempre como algo escrito para ser realizado nessa vida física. Retribuirei a cada um conforme o que fez. Não, eu fiquei com medo do Senhor. Aí eu peguei o talento e enterrei, porque eu sabia que o Senhor ia cobrar. Não era melhor você ter colocado no banco para poder
ter alguma renda? Essa é a parábola. Não, mas eu sabia que o Senhor era uma... Pega dele e dá para quem produziu mais, dá para quem está com 5. Então aquilo que Deus colocou de habilidade, de talento, e os dons derramados e agraciados para mim e para você, é para que possamos desempenhar um papel no reino para o cumprimento do propósito dele, para recebermos o galardão que já está separado para a glória dele. Amém. Nós não estamos de passagem aqui sem saber o que fazer. Não, simplesmente lá e vimos o metrô passando. Comprar uma passagem, vai para onde, sei lá, o importante é que a gente está indo. Quando chegar lá na frente, a gente pensa assim, eu vou aproveitar minha vida fazendo um bocado de coisa, eu vou curtir bem. Aí, 99 anos, quando o metrô estiver chegando na extensão, que a gente estiver bem velhinho, eu me lembrei, se a gente não fizer aliança, a gente não vai para o céu. Versículo de número 14. Vou explicar o que eu falei aqui. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Ei, você que está brincando o tempo todo, que não está cumprindo aquilo que Deus quer, que acha que quando chegar na beira da morte vai ter aliança para poder Deus te receber, não entendeu nada sobre o Evangelho da Graça. São os que lavam as vestes. É uma vida frequente, contínua, dia após dia, perseverando e buscando a santidade. Não é de uma hora para outra. Não vai dar tempo na hora que Jesus voltar para poder se arrepender. O caráter que já está tudo feito, segundo o versículo anterior, as obras feitas com desvios de caráter, não tem como se arrepender, porque o pecado foi feito individualmente, foi feito no varejo, não tem como confessar no atacado, não dá tempo. Por isso que o ladrão da cruz ficou agonizando também, porque foi o tempo dele se arrependendo. Ele não botou na carreta do atacado, comprou 2 carretas de peças pequenas, de gude, imagine. E aquelas gudes são os pecados. Aí abre a carreta, as gudes que atombam. É tudo de pecado, cada gude dentro das carretas de trem. Aí na hora, diz assim, bota tudo na carreta de novo. É isso tudo aí. Quantos quilos tem? Tantos quilos, mas quantas gudes tem? Eita, não sei. Tem gude azul? Não sei. Tem gude verde? Não sei. Tem gude branca? Deve ter. Tira gude por gude. Pecado tem nome. Para que possa entrar na cidade pelas portas. Por quê? Porque no versículo 15 está dizendo: os impuros não entrarão. Os rebeldes, feiticeiros, mágicos, espíritas, não entrarão. Os que estão em práticas de pecados sexuais, pornografia, masturbação, adultério, fornicação, que é a prática do sexo antes do casamento, visualização de tudo que é para se amostrar, práticas sexuais diversas, com animais, com vegetais, com minerais, com pessoais, com todes, com muitos, com poucos. Os assassinos, homicidas, ladrões, os que têm ídolos,
os que fazem ídolos, os que confeccionam ídolos, os que amam outras coisas, que amam a criatura ao invés do Criador, e todos esses que estão envolvidos com essas práticas de amor, que não é o amor de verdade, e aqueles que ainda mentem, enganam e acreditam no que mentiu, e aqueles que estão em comunhão com esses todos aqui e que acreditam que uma mentirinha não tem problema, libera o fake news. É o que está escrito na minha Bíblia. Na sua está isso aí, irmão? Glória a Deus, o que tem escrito, não é? São esses. Ficarão de fora. Essa carta foi para os ímpios, aqueles que não têm aliança com Jesus, ou foi para a igreja? Lembrando, foi para quem? Para a igreja? Espera aí, tomei um susto agora. Versículo 15 está dizendo: tudo isso são práticas que acontecem na igreja? Práticas que acontecem na igreja. Porque os outros já desceram para o inferno com a passagem só de ida, sem volta. Carta escrita para a igreja, as 7 igrejas. Apartai-vos de mim, vós que estão em práticas de pecado e acham que Jesus não vai voltar. Não vos conheço, vocês que continuam com essas práticas e acham que são convertidos. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esses testemunhos concernente ao quê? Eu enviei o anjo para falar logo, para vocês acreditarem que o anjo já falou. Só que João é a segunda testemunha. Então tem um ser celestial como testemunha e tem um ser humano como testemunha. A palavra diz: se tiver testemunha de 2 ou de 3, já está encerrada a causa, porque ela é legítima, de acordo com a verdade. Se essa palavra é a verdade, ela é digna de confiança e verdadeira, o anjo está afirmando e o profeta João está afirmando. Mas no versículo número 17 diz que o Espírito e a noiva dizem. Aí tem mais uma testemunha: o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito de Deus é a terceira testemunha. Se a gente se livrar da primeira do profeta, conseguir passar do anjo, não tem como passar da terceira, porque ele é onipresente, onisciente e sabe todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Não está falando que é o caule, não está falando que é a folha, nem muito menos o fruto. Ele está dizendo que é o quê? A raiz. É o que dá a sustentação para gerações eternas em vida com Ele. Ele é a raiz de Davi. Então eu estou dando testemunho como uma geração humana e a resplandecente estrela da manhã, e um ser celestial como a segunda testemunha, para que olhe para vocês e vocês tenham plena certeza que isso é verdade. Testemunha humana e testemunha celestial. Ele resplandece em todos os lugares. Ele é Deus. Oh glória! O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Eu e você, homem e mulher, que fizeram aliança, entenderam essa palavra, foi revelado, se arrependeu, confessou o pecado, se aliançou com Cristo de verdade, diz: Maranata, vem Jesus.
E todo aquele que ouvir, diga: quem tiver sede, venha. A palavra, quanto mais a gente esmiuça, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente mergulha nela, quanto mais a gente se debruça, quanto mais a gente conhece, mais causa sede. A gente quer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E ele diz: e quem quiser, beba de graça da água da vida. Ele é a vida, ele dá a vida. A água representando como um espírito, como algo de Deus que gera a vida. Está tudo seco, mas começou a chover, você já percebe que a vida vem. Declara a todos os que ouvem, versículo 18. E a gente vai para a última sessão agora até o 21. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Olhe a mensagem profética para mim e para você como igreja. Todos que ouvem essa palavra profética agora. Se alguém não aceitar, ou se alguém acreditar que não é verdade e inventar um evangelho paralelo e contextualizar diferente do que a própria Bíblia se explica, não é a gente tirar uma palavra, que a gente pode substituir uma preposição. E aí a gente ficava assim, pinel, né? Aí está escrito contudo, o outro está escrito no entanto, o outro no entretanto. Não é isso que aqui está falando no contexto. Está dizendo que Deus vai nos sondar, cada um, e vai saber aquele que tem a motivação adequada em cumprir a obediência às Escrituras Sagradas. Mesmo que seja limitado, humano, pecador, e que tenha dificuldade, mas está insistindo, perseverando, se esforçando, está querendo se manter de acordo com as Escrituras. Se alguém não estiver de acordo com isso, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida. E na cidade santa que são descritas nesse livro, não estará na eternidade em Cristo. Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida. Não participará da salvação. Que a mensagem é para a igreja. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: quem é que dá testemunho? João, o profeta. O segundo que dá o testemunho? O anjo. Seria o anjo, depois João, depois Jesus Cristo. O Espírito nos impulsiona a dizer: sim, vem Jesus. E eu quero encerrar com vocês dizendo: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Que maravilha! O ensinamento não é de repreensão porque estamos nas práticas, é para que a gente fique atento para não praticar e achar que está tudo bem, ou manter uma vida de pecado e acreditar que Deus não retira da vida eterna nele, em glória. Então, todo o ensinamento ali que ele destaca os pecados não é dizendo: vocês, igreja, estão em pecado. Ele está dizendo: vigia e permanece firme em santidade, persevera, porque eu estou voltando para buscar vocês. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé.